nome é Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. Que esta mensagem possa chegar ao seu coração em momento oportuno. Há algum tempo eu falei sobre o profeta Isaías, tá lembrado? Hoje nós vamos falar de um outro personagem que viveu basicamente os mesmos problemas que Isaías viveu. E eu acho interessante a gente bater na tecla destes acontecimentos para a gente entender a obstinação do coração daquele povo e também entender a obstinação do nosso coração. O profeta de hoje é o profeta Jeremias. Assim como o profeta Isaías, o profeta Jeremias tem um papel muito importante na minha vida. Um dos versos que eu mais amo na minha vida espiritual é Jeremias 29:11 e eu já falei ele algumas vezes para vocês aqui. É o versinho que diz: Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você espera. Eu gosto muito desse verso, da maneira como Deus se coloca para Isaías e deixa claro para ele que o que ele deseja para nós é o que nós desejamos. Mas por vezes a gente tem que estar no caminho certo para receber o que pedimos. Se nós não estivermos, nós vamos fazer como o povo de Israel, dar muitas voltas no deserto antes de chegar no objetivo que nós tanto queremos. Por isso é importante a gente viver ali focado em Jesus, observando o caminhar dele. Tem um outro verso que eu gosto muito, que está em Êxodo 23, se eu não me engano é o verso 20. Depois você vai lá dar uma conferida. Mas fala que tem um caminho que é aparelhado para nós e que nós não podemos ser rebeldes ao caminho que o anjo, e esse anjo que está lá, ele está em anjo com a letra A maiúscula, que me parece que é o Senhor Jesus guiando os nossos passos e dizendo para a gente que a gente não tem que se desviar nem para a esquerda nem para a direita, a gente tem que seguir a voz daquele anjo que vai nos guiar no caminho certo. Eu deixo essa mensagem para vocês aqui, para vocês verem a importância que Jeremias tem na minha vida e o quanto eu amo ler os profetas. É muito bom quando você vai lendo e vai meditando sobre as conversas, as falas, as ordens que Deus dava a estes homens. Que se você trouxer para a sua realidade, para a nossa realidade de hoje, você vai ver que é muito semelhante. E Deus nos ensina por observação, por contemplação. Então, se você até hoje não teve vontade de ler, além de Salmos, né? Além de, Salmos, Cântares, Eclesiastes, Provérbios, se aventure em ler estes homens que viveram momentos difíceis, mas que foram verdadeiros transmissores do que Deus falava, para mudar e para moldar aquele povo que ele era apaixonado. Deus poderia ter abandonado Israel, mas ele não o fez. Ele usava pessoas para irem lá e puxarem a orelha e chamarem a razão para que eles agissem de acordo com a vontade de Deus. Assim também foi Jeremias. E eu queria começar lendo para vocês uma passagem de um livro de Ellen White, que ela fala o seguinte: nestes dias, Deus não estabeleceu um novo plano para preservar a pureza de seu povo. Insta com os errantes que professam o seu nome para que se arrependam e se afastem de seus maus caminhos, assim como ele fez no passado. Por boca de seus servos escolhidos, como a gente falou Isaías e agora Jeremias, agora como naquele tempo, Deus prediz os perigos que se acham diante de nós. Ele faz soar a nota da advertência e reprova o pecado tão fielmente como nos dias de Jeremias.
Mas o Israel de nosso tempo tem as mesmas tentações para desprezar a repreensão e detestar o conselho como o antigo Israel. Demasiadas vezes eles fazem ouvidos moucos para com as palavras que Deus tem dado aos seus servos para o benefício dos que professam a verdade. Dispensa comentários essa escrita. Deus está só comparando que, por mais que o tempo passe, por mais que as pessoas sejam outras, as atitudes, os hábitos, os problemas, eles não mudam. E que as advertências daquele tempo, para um povo, que se dizia conhecedor desse Deus, agora, da mesma forma, os cristãos que se dizem tão próximos a Deus e independem de religião, querem fazer as coisas da sua vontade, do seu jeito, do seu modo, e querem que Deus compactue com as suas atitudes, com a maneira de viver, tomando caminhos que Deus não aprova e desejando que Deus lide com isso da maneira mais tranquila possível. Será que foi isso que Deus deixou de mensagem para estes homens que ele escolheu como profetas para falarem ao coração de pessoas rebeldes como nós? Em Jeremias 1, verso 4 e 5 diz o seguinte: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. A primeira mensagem que fica para nós sobre a história de Jeremias é que Deus já havia escolhido ele para essa tarefa difícil. E a primeira mensagem que eu quero deixar para você aqui, para você raciocinar, para você pensar. Quando você estava na barriguinha da sua mãe, Deus já tinha um plano para a sua vida. E por mais que você não concorde com esse plano, ele planejou e ele vai cumprir. Ah, mas Patrícia, eu não tenho livre-arbítrio? Tem. Você pode caminhar o caminho que você quiser. Mas se Deus tiver algo especial para a tua vida, vai acontecer. Com Isaías e com Jeremias, isso não foi diferente. Deus está dizendo: eu tenho planos para vocês. E por vezes os planos que Deus tem para a nossa vida é sermos de alguma maneira usados por Ele no nosso campo de atuação. Com Jeremias não foi diferente. Deus deu a Jeremias uma mensagem, olha que forte, uma mensagem de repreensão, para que aquele povo pudesse, sendo acusado por Jeremias, entender que Deus estava dizendo. Lá está em Jeremias 35, 14 e 15. A mim, porém, a mim Deus, tá? A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, vocês não me obedecem. Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-lo. Assim ficareis na terra que vos dei, a vós outros e a vossos pais. E Deus falou para Jeremias que estas pessoas que ouviam a voz de advertência tinham contínua rejeição desses conselhos de Deus. Deus dizia: eu falo uma coisa, eles fazem outra. Eu peço uma coisa, eles fazem outra. Deus estava tentando pleitear com aquele povo para que eles não provocassem Deus a ira. Deus não queria fazer com eles o que Deus já havia dito para Isaías, o que Deus já havia dito para outros profetas: eu vou ter que repreender vocês. Só que por mais que Deus falasse àquelas pessoas e Deus tentava falar ao coração delas, elas não davam ouvidos. Jeremias, então, foi levar uma mensagem
não agradável àquele povo, dizendo que eles ficariam em cativeiro. E eles ficariam em cativeiro como punição por não atenderem a palavra do Senhor. Os caldeus, que eram um povo oposto ao povo de Israel, em oposição a eles, seriam usados como instrumento de Deus para castigar aquele povo desobediente. A punição que Deus daria àquele povo era proporcional à luz que eles tinham recebido e às advertências que eles tinham desprezado. Por muito tempo, Deus estivera retardando os seus juízos. E por que Deus fazia isso? Pelo simples fato de que Deus relutava em humilhar o povo diante dos outros povos por ser um povo escolhido de Deus. Mas agora, neste momento de Jeremias dando aquela mensagem, Deus faria recair sobre eles o seu desprezo, a sua tristeza, a sua ira, tentando fazer com que eles, percebendo a falta de Deus ali, eles retornassem o quanto antes do seu mau caminho para os braços de Deus. Eu deixo essa mensagem para você. Por vezes na nossa vida, Deus está meio que gritando para a gente: não pegue esse caminho. Não pegue esse caminho. Esse caminho é um caminho mau. Esse caminho parece de vida, mas ele traz a morte para você. Esse caminho vai destruir a sua autoestima, vai destruir a pessoa que eu estou tentando fazer com que você se torne. Esse caminho vai te levar para a ruína. Esse caminho não vai te trazer paz. São várias formas que Deus usa para nos dizer: não tome este caminho. Não coloque nada acima de mim, Deus diz. Não coloque nada que seja mais valoroso do que o amor que você tem que ter por mim. Não coloque marido, não coloque filhos, não coloque bens, não coloque a sua vida acadêmica, não coloque nada acima de mim. Eu estou acima de tudo que vocês têm aí. Se vocês fizerem isso, o caminho é de bênção. Se vocês não fizerem isso, eu vou deixar vocês a sua própria sorte. E aí vocês vão ter caminhos difíceis, que vocês por vezes não suportam. E é justamente no momento que a gente não suporta é que Deus espera que seja a hora da virada, a gente acorde e volte para Ele. É disso que Ele está falando ali naquele momento. Deus vai avisando, Deus vai mostrando, Deus vai guiando, Deus vai falando, Deus vai gritando. Várias plaquinhas, eu costumo dizer quando eu pego um caminho errado, Deus coloca várias placas fosforescentes na frente dizendo: sai deste caminho. Mas a gente não quer ouvir, porque nós gostamos de fazer a nossa vontade. E a gente acha: tudo bem, eu vou fazer a minha vontade, se não der certo, tudo bem, lá na frente eu me viro. E por vezes não dá para voltar atrás, por vezes não dá para se virar. E as consequências podem ser eternas. Eu estou batendo nessa tecla com você para que você entenda que tem caminhos que não são os melhores, que Deus não aprova e que Ele não estará conosco. E que é importante você pensar, repensar os caminhos que você tem tomado e se voltar para Deus. Colocar o joelho no chão e ter aquela conversa sincera com Deus. Sabe aquela que a gente para, respira, sem pressa e reconhece diante de Deus que nós não estamos na melhor estrada, mas nós queremos retornar o quanto antes. É disso que se trata a história de Jeremias, a história de Isaías. Voltar atrás não é vergonha. Pode ser que as pessoas que estão ao seu redor vão olhar e vão falar: uai, estava no caminho X e agora... E o que é isso?
não se importe. O que importa é o que Deus espera de você. Me veio à mente para contar para você um pedacinho de um testemunho meu. Muito triste, mas que me ensinou muito. Eu namorei 5 anos o meu ex-marido. Durante esses 5 anos, muitas vezes, Deus me mostrava que eu estava no caminho errado. E entenda, gente, que caminho errado, às vezes o caminho que é errado para você pode não ser para o outro, mas para a sua vida, para a sua realidade, para a sua cultura, Deus fala para você, isso não é bom para você. E Deus falou para mim, isso não é bom. Como eu tinha uma imaturidade espiritual, eu não ouvia aquela voz como sendo algo bom. Deus usou pessoas, Deus usou formas, Deus usou maneiras, Deus usou o meu próprio ex-marido, Deus foi usando várias circunstâncias, mas nenhuma delas eu quis ouvir. E eu me casei. E eu me casei para estar poucos dias depois separada por uma escolha do meu ex-marido que não tinha maneiras da gente voltar atrás. Tinha a ver com traição, tinha a ver com escolhas, tinha a ver com dor e sofrimento. Te pergunto, será que Deus não fala conosco, não nos avisa, não manda o Espírito Santo vir e falar com a gente o tempo inteiro sobre determinadas circunstâncias? Ele vem. O problema é que nós não gostamos de ouvir o não de Deus. E se nós não temos a maturidade de assumir que estamos no caminho errado, por teimosia tomaremos o caminho errado. E aí nós teremos problemas, dos quais por vezes não vamos ter força de lidar com eles. A não ser que no momento do abismo, do problema, você se volte para Deus, Ele segure na sua mão e te ensine a levantar de novo. Eu não desejo para você o que eu passei. E eu digo para você, se observe, veja os caminhos que você está tomando. Se decida, converse com Deus. Se tiver que mudar a estrada, mudar o caminho, e Deus estiver com você, não tenha medo. Ele sustenta aquilo que Ele nos promete. Que Deus te abençoe.